Aí a gente começou com essa história, que o Mamilos faz um jornalismo de peito aberto e que a gente não quer provar pontos, a gente quer construir pontes. E aí eu achei muito engraçado que uma vez o cara falou, vocês estão construindo ponte que ninguém pediu e ninguém vai atravessar. E, na verdade, não são necessariamente pontes com pessoas que pensam diferentes, mas talvez seja uma ponte para você se conhecer melhor. Talvez seja uma ponte entre o estado que você está hoje e o que você vai sentir depois que você escutar essa conversa. Sim. E aí a gente acreditou que existia um espaço intermediário daqueles que desejam dialogar. E para a gente o diálogo é uma ferramenta de democracia. Então a gente criou o Mamilos para isso, há quase 8 anos atrás. Ai, mas nossa, que elaborado. Isso chama retroplanning. É como a gente consegue explicar hoje, olhando essa história de 8 anos. Porque a gente saiu com essa essência e mantém essa essência até hoje, mas isso foi se transformando ao longo do caminho em formatos diferentes, sei lá, caras diferentes, cabelo. Nosso cabelo está totalmente diferente de 8 anos atrás. Jeito de fazer. Porque tem hora que as pessoas falam, nossa, vocês mudaram tanto. Claro, né? 8 anos, a gente dá umas mudadas mesmo. Até no jeito de pensar, né? Tem uma galera que fala, o Igor e o Monark mudaram desde o primeiro episódio do Flow. Poxa, se não mudasse, né? Foi pra isso que a gente fez o Flow, exato, pra mudar. Exato. Até porque acho que o mais legal do podcast é que a gente não é especialista em nada. Então, a gente não parte para explicar as coisas para as pessoas. A gente parte para descobrir as coisas com as pessoas. Exatamente. Então, assim... Nossa, Ju, isso que tu falou é incrível, porque é exatamente isso, mas tem tanta gente que tem tanta dificuldade em entender que a gente não é especialista em nada. Não, cara, mas assim, é exatamente isso que a convidada que sai do microfone, porque ela não sabe que tem que falar no microfone. Tadinha, nunca fez isso. Nunca fez. Então, vamos lá, explica para ela, Monark. É assim, se a gente vai numa expedição a cada episódio para entender um assunto novo, para conhecer mais das pessoas, de como elas pensam e tal, é natural que a cada programa a gente mude e a nossa audiência mude junto com a gente. Se a gente tivesse igual a gente estava há 8 anos atrás, teria alguma coisa de muito errada com o programa, concorda? Sim. Com certeza. E com vocês, né? Não, você construiu essa ponte, você mesmo não está atravessando. Exato. Então, assim, não está caminhando sobre essa ponte. E aí, quando a gente partiu desse propósito de promover essas conversas, a surpresa disso é que a gente começou como uma brincadeira, um hobby, e de repente a gente percebeu que tinha muita gente sentindo falta de um espaço desse tipo. Então a audiência veio e falou, nossa, eu não saio daí querendo me matar. Eu não saio depois desse programa com ódio no coração. Então a gente começou a falar disso, desse jornalismo anti-inflamatório, propositivo, desse jornalismo de paz, onde, é claro, vou ter que virar para você e falar, amigo, problemas complexos não têm uma resposta simples. Você não vai sair daqui com uma certeza, tipo, olha, resolvemos o problema da privatização hoje. Você entendeu? Entendi o sentido da vida. Exato. Não é? Não, tem uma resposta. Ai, olha, começou o programa, eu não sabia o que pensar. E agora eu sei, a solução é 2 frases. Ou um BuzzFeed, sabe? 5 coisas para resolver a privatização no Brasil. Tipo, amigo, não vai ter, né? Você vai entrar com 2 como perguntas acabar, e sair com 10. Né? Como acabar com a corrupção? É muito simples. Veja aqui. Não, né? Apenas não. Então, a gente recebe muito retorno do tipo, nossa, sai com mais dúvida do que eu entrei. Nossa, peraí, que eu vou ter que voltar e escutar isso aqui de novo. E aí, ao longo dessa trajetória, a gente foi amadurecendo esse discurso, a gente foi conhecendo pessoas incríveis no caminho, porque é isso, esse lugar do não saber, esse lugar do aprendiz, que o Paulo Freire, né, tá aí comemorando o centenário de Paulo Freire, é o lugar do curioso e ele precisa de auxílio para traçar esse caminho. O aprender é em comunidade. E aí a gente foi chamando gente cada vez e conhecendo gente cada vez. Mas como é que começou? Começou com a galera com o látex enorme? Começou com os famosos? Quem eram os convidados do Mamilos no início, Cris Bar? Ai, gente super importante pra gente, os nossos amigos. Porque é isso, né? A gente começou... quem tá ali no teu círculo, mais próximo. Pô, foi a mesma coisa com o Flow quando a gente começou. A gente trouxe quem tava próximo. A gente ia chamar o
o Silvio Santos? Até hoje ele não respondeu. Silvio, responde os meninos. Mas eu acho que é isso. A gente trouxe os nossos amigos, a gente foi testando um monte de quadro. Então, pra vocês terem uma ideia, primeiro, um dos quadros que tinham no Mamilos lá no início era os memes e trending topics. Aí as duas panaquinhas achando que ia conseguir explicar meme no áudio. Não, amiga, não vai dar certo. Você tá tentando conversar sobre um assunto que é muito visual. Então, E a gente não é engraçada, vamos falar a verdade, entendeu? Então esse quadro morreu bem rapidinho. a gente vai... Assim, nós somos muitas coisas. Não somos engraçadas. Engraçadas não é uma delas. E aí a gente Não é foi... gostoso conversar com pessoas que pensam o oposto que você pensa? Olha, eu acho que você usou a palavra-chave nessa frase, que é conversar. O que é conversar? É uma dança. Aí eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho. Você escuta, eu sinto que você está ouvindo o que eu estou falando e não só preparando a próxima resposta para lacrar em cima de mim. Você está realmente conversando. E interessado, né? E se movendo de acordo com o que a gente fala. A gente sempre faz um discursinho antes de começar a conversa, né? E aí as pessoas realmente são diferentes na nossa mesa do que às vezes elas são fora, porque elas abraçam a proposta. Porque a gente já viu gente, por exemplo, que chega e, sei lá, o Monark fala, eu acho que azul é uma cor fria e por quê? E aí eu fico amarelo, é uma cor quente. Falo, mas não tem nada a ver com o que ele está falando. Você simplesmente veio com as respostas prontas da sua casa. Você veio com as respostas que você falou ontem, anteontem, que você vai falar amanhã. Você não se deixa atravessar por nada. Não tá rolando o jogo, né? Não, assim, tá rolando o jogo. Você não se move pelo que ele fala, entendeu? Total. Que é uma coisa muito bonita quando a pessoa tá te escutando e fala assim, cara, isso aí que você falou me fez pensar que daí é outra coisa. Aí rola conversa, de verdade. Aí é conversa. A gente tem esse problema, às vezes, quando vem alguns convidados que são ou palestrinha, ou seja, o cara tem todo um roteiro que ele já preparou em casa. Já passamos, amigo. Nossa, é um Então, saco. aí Sinto sua dor. o palestrinha é aquele que fala assim, não, mas voltando aqui pra história... Porque o tá, cara quer entendi. terminar de contar, é sobre ele, não é sobre a conversa. Exato. Então, conversar com quem pensa muito diferente de você é desafiador para que você faça esse exercício de entender, gente, por que buraco essa pessoa tá olhando que ela tá vendo uma coisa tão diferente de mim? Eu acho isso muito desafiador e isso é excitante. Mas é isso, tem umas políticas básicas disso que é o respeito.